O Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir um processo administrativo para apurar a conduta de 4 juízes que participaram, no Rio de Janeiro, de uma manifestação que criticava o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O pedido de investigação foi feito pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que se baseou no vídeo onde os 4 juízes aparecem questionando o impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Na tribuna, a defesa alegou que os magistrados participaram de movimento cultural sem filiação partidária. O advogado pediu que, em vez de punir, o CNJ poderia disciplinar sobre as manifestações de juízes. Milhões de brasileiros foram para as ruas. Os juízes não são cidadãos de segunda classe. Também tem direito, também tem liberdade, também pode opinar, também pode se manifestar. Mas antes de punir, de disciplinar, me parece muito mais importante, muito mais eficaz, extraordinariamente, para todos os juízes, é o CNJ disciplinar. Dizer o que pode fazer, o que não pode fazer. O relator, corregedor João Otávio de Noronha, disse que as imagens são claras e que a magistratura impõe limitações. As imagens e o som dizem tudo. Tudo que aconteceu. Não se admite nem se pensa, e muito menos eu admitiria, que qualquer juiz fosse calado, abruptamente calado no exercício da jurisdição, ou mesmo como cidadão. Acontece que ser juiz não é ser um cidadão comum. O juiz tem normas de comportamentos próprios. Por unanimidade, o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir processo administrativo para analisar se a conduta dos magistrados teria ultrapassado a liberdade de expressão e os limites do ofício. A presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia, disse que todos têm liberdade, mas que os limites funcionais devem ser respeitados. A liberdade se dá com responsabilidade e que o nível e o traçado da responsabilidade de cada um em cada espaço que ocupa na sociedade, nas suas profissões, é diferente. Portanto, aqui o que se vai apurar, como foi destacado pelo relator, é exatamente quais são os deveres do juiz e se houve o desbordamento desses deveres, neste caso aqui mostrado inicialmente. Precisa, acho que já passada da hora muito, de discutirmos no Poder Judiciário como um todo, digo, do Supremo Tribunal Federal à juíza de Espinosa. Não é possível que continue havendo manifestações muito além dos autos. Por maioria de votos, foi rejeitada a proposta para que o Conselho regulamente a postura de magistrados em manifestações. A presidente lembrou que esses limites já estão definidos. Nós, juízes, sabemos o que está na Constituição como o Estatuto Constitucional, que é o nosso dever e que, quando tomamos posse, juramos cumprir. E não precisa de dizer, além do que não podemos exercer atividade política, portanto, nem político-partidária, nem política que não seja aquilo exatamente que imprescinde o que a própria Constituição determina. E a repórter Carolina Chaves acompanha o restante da sessão do Conselho e tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o plenário do Conselho Nacional de Justiça voltou a julgar um processo administrativo disciplinar contra o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Cleito Coutinho, acusado de receber valores indevidos. O caso foi denunciado após um levantamento da Receita Federal, que indicou valores bem acima à remuneração do magistrado. Em maio, o relator, o conselheiro Norberto Campelo, havia aplicado a pena máxima de aposentadoria compulsória com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Hoje, com o voto vista da conselheira Maria Tereza Uli, ela entendeu que não tinha provas suficientes para a pena máxima e rejeitou a aposentadoria compulsória. Mas o julgamento foi suspenso com um novo pedido de vista do conselheiro Arnaldo Rossepian. Érica. Obrigada, Carolina.